Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Antoniel Alves, canal Esperando o Salvador. E hoje nós estamos aqui, como de costume, né? Toda semana fazemos. Semana passada não tivemos, mas essa semana nós estamos retornando com o resumo da EBD, né? Ou a EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Algumas congregações são aos domingos, né? O nome já diz, né? Escola Bíblica Dominical. Mas existem congregações que têm os seus motivos e fazem nas segundas-feiras ou no meio da semana, né? Tem uma programação diferente. Então a escola bíblica, o importante é aprender da palavra de Deus. E o nosso quarto trimestre ele vem falar de algo importante, de um homem que marcou época, marcou sua geração. Apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios, apóstolo e doutor dos gentios, como ele fala nas suas cartas, né? E, e a lição, a revista do quarto trimestre, já relatando tudo sobre Paulo. E a lição é a primeira lição é o mundo do apóstolo Paulo, né? E no mundo de Paulo no Império Romano, né? Aí vem textual, né? Atos 9:15, em que vemos aqui, ó, nós vemos a amplitude, o quanto era grande, o quanto era extenso, assim, alcançava o ministério de Paulo naquela época, o quanto ele alcançou, né? O quanto ele se expandiu. O ministério de Paulo não era um ministério, era um ministério totalmente diferenciado, né? Não que Paulo fosse melhor, mas isso são respostas que só Deus tem. Não temos como dizer o porquê que Deus fez aquilo, porquê que Deus não escolheu outro, escolheu ele. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E pela própria história, dentro do livro aqui de Atos dos Apóstolos, nós podemos até tirar nossas conclusões e o porquê esse ministério era tão grande, né? O ministério de Paulo. Atos 9:15, quero ler só um trechozinho que diz assim, ó, Atos 9:15. Mas o Senhor disse: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, o ministério de Paulo era muito abrangente, né? Era amplo. Deus deu um ministério totalmente diferenciado. O ministério de Paulo não estava restrito somente aos judeus, mas era para o povo de Israel, né? Era para os gentios, como ele diz aqui, ó. Aos gentios ele é um vaso escolhido. Aqui foi quando Ananias recebeu de Deus a ordem para ir orar pelo homem que estava lá, que na verdade já estava orando, né? Saulo já se encontrava orando pelos gentios, pelos reis, e nós vamos entender porque Deus escolheu Paulo para levar a mensagem aos reis, né? Paulo tanto levava do jeito que ele pregava, como ele diz, do jeito que ele pregava para um pobre, para um plebeu, ele pregava para um magnata, para um bilionário, para um rei, né? Do jeito que ele pregava para um mendigo, ele pregava para um homem rico, da mesma forma, não tinha diferença de classe social. Mas é assim que é para ser o evangelho. Agora a diferença é porque ele sabia se comunicar em todas as regiões onde ele chegasse. Se ele chegasse nos bairros nobres, ele se comunicava bem. Se ele estivesse nos palácios, Paulo sabia falar. E essa era a grande vantagem. E esse eu acredito ser um dos motivos pelo qual Deus escolheu Paulo, o Saulo, né? Na verdade, Saulo era seu nome hebraico. Não era que foi transformado, mudado de um nome para outro. Os dois nomes eram o nome dele mesmo. E Paulo era nome romano. Por que isso? Porque Paulo tinha essas duas cidadanias. Paulo era filho de judeus, mas também Paulo era cidadão romano. Paulo morava numa província que ainda era de Roma.
né? Fazia parte ainda do Império Romano. E nós vemos isso aqui, o mundo de Paulo no Império Romano, né? Então esse era seu nome. E ele era da tribo de Benjamim, né? Paulo declara isso, dizendo que é da tribo de Benjamim, em Gálatas 4:4, né? Ele mostra que veio de lá, né? Mostrando para aquelas pessoas, falando para um grupo de judeus, né? Para uma comunidade de judeus recém-convertidos. E Paulo tratou de várias questões, e em tudo ele sabia, entendia, sabia conversar, porque ele, além de ser um camarada que vivia os dois lados, além dele ser judeu e ao mesmo tempo ser um cidadão romano, né? Ele falava todas as línguas daquela época, né? Falava várias línguas. Então Paulo falava hebraico, Paulo falava grego, né? E acredito eu que ele sabia o latim também, né? Embora que essa língua ela era mais usada entre os romanos, né? E Paulo falava em aramaico também, né? Que o aramaico já era uma língua mestiça, que foi lá do cativeiro babilônico, em que o povo voltou de lá do cativeiro falando essa língua. Mas a língua do povo de Deus oficial era o hebraico. E na época de Paulo, quem dominava era o Império Romano. O Império Romano havia conquistado muitas terras, havia conquistado o mundo todo daquela época. E Roma, eles não tiraram assim de uma vez a cultura grega, porque antes de Roma era Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele dominou o mundo todo daquela época. Alexandre teve assim, foi um conquistador, né? Ele era um camarada que aos 33 anos já tinha conquistado o mundo todo, o mundo antigo da sua época. Tudo que era província, ele ia lá e conquistava. Então era famoso por ele ser um grande guerreiro, um grande conquistador e um homem culto também, e que investia muito no conhecimento, na língua. Então na época dele, ele é o que a gente chama de, ele helenizou, né, o mundo daquela época. Ou seja, hoje o nosso mundo, na época de hoje, a língua universal no mundo todo, ela é o inglês, né? Em qualquer lugar do mundo se fala inglês. Se você chegar num país árabe, se você chegar no Japão, na China, e você não souber falar mandarim lá na China, se você não souber falar uma língua árabe, ou falar algum dialeto lá da África, né, não tiver um conhecimento e souber o inglês, for fluente no inglês, você consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Porque hoje é a língua oficial do mundo, é o inglês. Na época de Paulo, a língua oficial não era o inglês ainda, porque essas línguas, inglês, português, espanhol, tudo já vem do latim, já vem do hebraico, tem umas influências gregas, né, melhor dizendo, tem mais grego. E inclusive o nosso português, né? Vem muitas palavras que nós falamos, vem do latim e do grego. E o que acontece? No tempo de Paulo, quando Paulo estava na ativa aqui, né? Quando Deus chama ele, na época de Roma, época que os romanos dominavam. E os romanos não mexeram nada, deixaram lá porque isso era muito forte, não dava para arrancar do povo assim de uma hora para outra. Então a maioria da população daquela época, do mundo antigo, do tempo do Império Romano, já herdou isso de Alexandre e de Alexandre o Grande, que ele espalhou essa língua no mundo todo, o grego. Então todo mundo falava grego. E o grego que se falava era um grego comum, chamado grego koiné, né? Esse era o grego koiné. Era um grego mais popular naquela época, né? Em que todos falavam. E tem aqui cada um dos impérios, irmão, que houve, por mais que ele tenha massacrado o povo de Deus, tenha torturado com o povo, né? Alguns não, né? Como no Império Grego não foi tanto assim, mas os outros impérios, Daniel descreve lá, cada um em forma de figura, em forma da estátua, mostrando as fases da humanidade, os impérios que houve. Em todos esses nós vamos, e eu sempre repito isso, Deus sempre esteve no controle da história da humanidade, nunca saiu do controle. Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu aprendi, que todos eles deixaram de herança, deixaram de legado para a humanidade, né? Vemos aqui a Babilônia, né? Tem
é o seu místico, né? O misticismo, né? Essas coisas que tudo que há hoje no mundo, tudo veio desses impérios, veio dessa época, né? É uma misturada de tudo, né? Se encontra hoje. Vem os Medo-Persa, deixaram a ética, né? A moral, a ética, porque eles eram muito corretos, a sua palavra deles, como ele diz o que os persas dizem, né? Não pode, os Medo-Persas dizem, segundo a lei de Medo-Persa, não pode ser revogado segundo o código deles lá, como fosse um código de conduta, né? E aí vem a Grécia com a filosofia, com o conhecimento, deixou isso para o mundo. Embora que a filosofia ela faz mais confusão em muitas vezes do que responde perguntas, né? Na verdade, ela faz muitas perguntas e, e na maior parte das vezes deixa bastante confusão. Mas quando se trata de filosofia, quando se trata que a própria palavra quer dizer amor, conhecimento, né? Vem de, quando falamos de filosofia, lembramos dos gregos, né? E vem o Império Romano, que o Império Romano foi um império que investiu muito e trouxe tudo sobre guerra, sobre a parte militar, bélico, né? Então tudo que o mundo hoje conhece sobre guerras, sobre estratégia de guerra, tudo sobre exército, sobre militar, né? Sobre na área militar, é proveniente dos gregos, né? Porque eles especializaram nisso, eram muito bons nisso. Então eles contribuíram para que o mundo hoje conhecesse o que conhece e fosse cada vez mais sofisticando, né? Evoluindo na arte da guerra e militar, né? Então o mundo no apóstolo Paulo, né? Então Paulo ele tinha todos os requisitos necessários para ser o apóstolo gentio. Daí nós entendemos por que o ministério dele é tão abrangente e tão amplo, né? Não era que Paulo fosse melhor do que tudo, mas Paulo era qualificado. Veja bem, se você está numa empresa e tem um cargo de alta confiabilidade, né? Não importa se uma pessoa ele já está lá no setor administrativo ou se ele é um zelador. Mas se aquele camarada, se ele for um zelador e ele tiver qualificado, quando aparecer aquela oportunidade, ele vai ingressar na vaga, né? Ele vai ter a chance de estagiar e de crescer, de seguir um plano de carreira dentro daquela empresa, né? Mas por quê? Por conta da sua qualificação. Ninguém vai botar alguém para administrar uma empresa que nunca nem fez uma faculdade de administração, nem de economia, nem de gestão financeira, nem nada, não entende nada. Já pensou que destroço não vai ser, né? Do mesmo jeito, Deus sendo sábio, sendo inteligente, porque, olha aqui, o porquê de Deus escolher ele e dizer que ele vai levar a palavra aos gentios, aos reis e ao povo de Israel? Porque Paulo conhecia tudo isso. Paulo estava no meio dos grandes, estava nos palácios, estava no Sinédrio, que o Sinédrio era... Paulo tinha influência com os líderes religiosos daquela época, amizades com grandes homens, com reis, né? E nós vemos aqui, o texto base, eu não vou ler por conta do tempo mesmo, porque vai demorar um pouco. É Atos 26, né? Se vocês quiserem acompanhar, Atos 26, do 1 ao 7, vai contar ele como é que ele fala, como é o seu argumento de defesa, como o homem era inteligente, como ele se posicionava bem diante de uma autoridade. Você vê que ele começa agradando o rei, Agripa, ele começa dizendo como é bom, como é esperado aquele momento de estar diante do rei. E então ele tem as palavras certas para a ocasião certa. E Deus sempre escolhe gente assim porque Deus é sábio, irmãos, né? Claro que quem tem uma linguagem mais culta, tem mais conhecimento, Deus vai levar ele em diversos lugares, né? Deus vai usar ele, a obra, o ministério dele vai ser diferenciado com aquele que é limitado. Não que seja melhor, que um seja, Deus considere um, como é que se diz? Favorito, melhor do que o outro, não. Mas a questão aqui de Paulo era porque Paulo, ele conhecia tudo. E é claro que se fosse nos dias de hoje, alguém que soubesse falar várias línguas, um poliglota, né? Como a gente conhece, conhece essa expressão, né? Sabe? Que é alguém que fala vários idiomas. Então Deus vai levar essa pessoa em diversos países, a diversas culturas. A pessoa que estuda muito sobre cultura, sobre filosofia, sobre tudo, ele tem uma bagagem muito maior e a facilidade dele se comunicar. Deus vai usar isso, só que inserindo a sua palavra, né, no meio.
E Paulo ia lá anunciar as grandezas de Deus, agora, na língua que ele sabia falar. É tanto que quando Paulo começa a falar em um dos seus argumentos de defesa, todo mundo espera que Paulo vai falar o quê? A língua simples, o grego, a língua que todo mundo fala, né? A língua que todo mundo falava, mas não, Paulo fala em hebraico, porque o homem era conhecedor de todas essas coisas, o homem conhecia de todas as línguas, né? O mundo, a cultura de Paulo, então o mundo religioso de Paulo, o Império Romano foi um império também em que ele deu muita oportunidade. Por que deu tantas oportunidades assim? Porque lá eles aceitavam tudo que era religião, desde que não mexesse com as dele. E Paulo aproveitou isso para inserir o evangelho. Então Deus foi uma chamada totalmente diferenciada e algo assim maravilhoso, a chamada de Paulo, porque Deus viu que ele tinha todos os requisitos e era isso que ele precisava no reino dele. Só que ele estava usando o lado errado. E agora Deus ia usar do lado certo. Meus irmãos, que Deus abençoe vossas vidas. Esse foi mais um resumo EBD.